Pare tudo o que você está fazendo agora. Respire fundo. Olhe ao seu redor, mas principalmente olhe para dentro de si mesmo. Você não clicou neste vídeo por um erro do algoritmo, e muito menos por uma coincidência casual em uma tarde qualquer. Existe uma precisão matemática no reino espiritual, e o fato de a sua atenção ter sido capturada exatamente neste momento prova que o seu nome foi chamado em uma frequência que apenas o seu espírito conseguiu escutar. Nós estamos falando de algo que transcende a lógica humana. Estamos falando do dia 26 de janeiro. Guarde essa data, grave esse momento, porque o que vou compartilhar com você nos próximos minutos não é apenas uma informação, é um decreto. É uma notificação oficial dos tribunais celestiais endereçada a você. Há uma mensagem, uma oferta de graça, uma janela de oportunidade que foi aberta sobre a sua vida, mas ela vem com um aviso que faz tremer as bases da nossa procrastinação humana. Ela expira em 6 horas. Eu sei que isso pode soar alarmante. Talvez o seu coração tenha acelerado um pouco, ou talvez uma pontada de ceticismo tenha surgido na sua mente racional. Como assim? Expira em 6 horas? Deus não é eterno? A paciência dele não é infinita? Meu amigo, minha amiga, preste muita atenção, porque entender a diferença entre a eternidade de Deus e a oportunidade do momento é o que separa aqueles que vivem milagres daqueles que apenas leem sobre. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Sim, o amor de Deus é eterno. Mas as janelas de oportunidade, o que os gregos chamavam de kairos, são momentâneas. A chuva cai quando a nuvem está cheia, e se você não tiver o balde pronto, a água se perde na terra. O que está acontecendo hoje, neste dia 26 de janeiro, é um alinhamento raro, uma convergência de fatores espirituais que exige a sua resposta imediata. Antes de eu revelar exatamente o que está em jogo e qual é essa decisão que você precisa tomar antes que o relógio zere, eu preciso que você entenda quem você é nessa equação. Você que está me ouvindo agora provavelmente tem mais de 35 anos. Você já viveu o suficiente para saber que a vida não é um conto de fadas linear. Você já sentiu na pele o peso das responsabilidades, as noites mal dormidas, preocupado com o futuro da família, com a estabilidade financeira, com a saúde dos seus pais ou com o caminho que seus filhos estão trilhando. Você é brasileiro, você conhece a luta diária, o leão por dia que precisamos matar. Mas acima de tudo, existe algo em você que o difere da multidão. Você sente lá no fundo uma inquietação, uma sensação de que você não pertence totalmente a este lugar, ou de que a vida que você está levando, por mais digna que seja, ainda é pequena demais para o tamanho do chamado que queima no seu peito. Você é um escolhido. E ser um escolhido não é sobre status, não é sobre ter um lugar de honra na primeira fila da igreja ou ser reconhecido nas redes sociais. Ser um escolhido é sobre carregar um peso de responsabilidade espiritual. É sentir as dores do mundo antes que elas aconteçam.
É ter uma sensibilidade que muitas vezes parece mais uma maldição do que uma bênção, porque você não consegue simplesmente desligar e viver no automático como a maioria das pessoas faz. E é exatamente por você ser um escolhido que esta mensagem chegou até você com um prazo de validade. O céu não envia ultimatos para quem não tem potencial para cumpri-los. Deus não desperdiça urgência com quem está espiritualmente morto. Se Ele está colocando um relógio na sua frente agora, é porque Ele sabe que você tem a capacidade, a força e a unção necessárias para agir. A passividade é o luxo dos ignorantes, mas para você que tem a visão aberta, a demora é um perigo mortal. Mas o que significa, na prática, essa mensagem que desaparecerá em 6 horas? Não estamos falando que o vídeo vai ser deletado do YouTube, embora a tecnologia seja falha. Estamos falando de uma atmosfera espiritual. A Bíblia diz: no tempo aceitável, eu o ouvi e no dia da salvação, eu o ajudei. Perceba a especificidade. Existe um tempo aceitável, existe um dia da salvação. Isso implica que existem tempos que não são aceitáveis e dias onde o socorro não vem da mesma forma facilitada. Deus está abrindo um portal de aceleração para a sua vida hoje. Sabe aquele projeto que está travado há anos? Aquela restauração familiar que parece impossível? Aquela cura interior que você busca em terapias e orações, mas que parece sempre escapar pelos dedos? A unção para romper essas barreiras está disponível agora, neste ciclo de 6 horas, a partir do momento em que essa revelação toca o seu espírito. É como se o Wi-Fi do céu estivesse com um sinal máximo, sem senha, liberado exclusivamente para você baixar o arquivo do seu milagre. Mas a bateria está acabando. Antes de continuarmos, eu preciso que você faça um compromisso com você mesmo, não comigo. Se você sente que essa palavra está vibrando na mesma frequência do seu coração, se você sente esse fogo que eu mencionei, desça agora nos comentários e escreva: eu estou atento ao meu tempo. Faça isso agora. É um ato profético. É o seu primeiro passo para sair da paralisia e entrar no movimento. Ao escrever, você materializa sua intenção. E aproveite. Verifique se você está inscrito no canal e com o sino ativado. O que vou revelar a seguir sobre os 3 motivos pelos quais Deus usa o tempo curto pode mudar completamente a forma como você toma decisões daqui para frente. Você não vai querer perder os próximos avisos. Agora vamos aprofundar. Por que 6 horas? Porque a pressa. Vivemos em uma cultura brasileira que muitas vezes valoriza o deixa a vida me levar, o amanhã a gente vê. Mas no reino do Espírito, a procrastinação é uma forma de rebelião silenciosa. Quando Deus diz agora e nós dizemos depois, estamos dizendo que o nosso cronograma é superior ao dele. A urgência divina que se manifesta neste dia 26 de janeiro serve a 3 propósitos fundamentais. E entender isso é a chave para destravar a sua bênção antes que a porta se feche. O primeiro motivo é a exposição das suas verdadeiras prioridades. Nada revela o coração de um homem ou de uma mulher como a escassez de tempo. Quando temos todo o tempo do mundo, dizemos que tudo é importante. Dizemos que Deus é prioridade, que a família é prioridade, que o nosso propósito é prioridade. Mas quando o prazo aperta, a verdade nua e crua aparece. Se você tivesse apenas 6 horas para resolver a pendência mais importante da sua vida espiritual, o que você faria? Você continuaria rolando o feed das redes sociais, anestesiado por vídeos de entretenimento vazio? Você continuaria remoendo aquela mágoa de 10 anos atrás? Ou você correria para os pés do Pai, buscaria o perdão, liberaria a ofensa e tomaria a atitude que precisa ser tomada? A urgência deste aviso final de Deus vem para queimar a palha. Vem para mostrar o que é ouro e o que é bijuteria na sua vida. Muitos de nós, e eu me incluo nisso,
Passamos anos carregando bagagens que não nos pertencem, tolerando relacionamentos tóxicos, aceitando empregos que sugam nossa alma, tudo sob a desculpa de que um dia vai melhorar. A mensagem de hoje diz: o dia é hoje, a hora é agora. O que você tem tolerado que precisa ser eliminado? O que você tem amado que precisa ser reordenado? Pense na sua rotina hoje. Quanto tempo você gastou preocupado com coisas que você não pode controlar? A ciência nos diz que mais de 90% das nossas preocupações nunca se concretizam. No entanto, gastamos nossa energia vital, nossa bateria espiritual, nessas ilusões. Deus está te dando um prazo de 6 horas para focar no que é real. É um convite para a clareza. E eu vou te dizer algo que pode doer, mas é necessário. A confusão que você sente, essa névoa mental que te impede de avançar, muitas vezes é apenas a falta de coragem para admitir o que você realmente quer e o que Deus realmente pediu. A clareza custa caro, ela custa o abandono das nossas desculpas de estimação. Você está disposto a pagar esse preço nas próximas horas? O segundo motivo pelo qual essa janela de oportunidade é curta é para proteger você da paralisia da análise. Nós, seres humanos adultos, tendemos a racionalizar tudo, especialmente nós, brasileiros, que vivemos em um cenário econômico e social instável. Aprendemos a ser cautelosos, a desconfiar de tudo, a querer garantias antes de dar o primeiro passo. Será que vai dar certo? E se eu falhar? O que os vizinhos vão falar? E se faltar dinheiro? Essas perguntas são o veneno da fé. A fé não opera no terreno da lógica humana. Ela opera no terreno da confiança divina. Quando Deus te dá uma ordem urgente, Ele está propositalmente tirando o tempo que você usaria para criar objeções. Ele quer que você haja pelo instinto do espírito, não pelo medo da mente. Imagine Pedro no barco. Se Jesus tivesse dito: Pedro, daqui a 2 semanas faremos um workshop sobre como andar sobre as águas, prepare-se, estude a física dos fluidos. Pedro jamais teria saído do barco. Ele teria pensado nos riscos, na profundidade do mar, no vento. Mas o chamado foi imediato: vem. E naquela fração de segundo, Pedro teve que escolher entre a lógica e a voz do mestre. Ele escolheu a voz e viveu o sobrenatural. A janela de 6 horas que se abre hoje, 26 de janeiro, é o seu momento. Vem. Deus está te chamando para sair do barco da sua segurança ilusória. Talvez seja começar aquele negócio que está no seu coração. Talvez seja pedir perdão àquela pessoa com quem você não fala há anos. Talvez seja fazer uma oferta sacrificial ou iniciar um jejum. Eu não sei qual é a sua ação, mas o seu espírito sabe. E a sua mente está tentando te convencer do contrário agora mesmo. A sua mente está dizendo: espere um pouco mais, analise melhor. Deus diz: a porta está fechando, pule. Antes de eu te contar o terceiro motivo, que é talvez o mais profundo e o que vai mexer com a sua estrutura emocional, eu quero te fazer uma pergunta provocativa. Você confia mais nos seus medos ou na promessa de Deus? Porque a hesitação é, no fundo, uma forma de idolatria ao medo. Quando hesitamos diante de uma ordem divina clara, estamos dizendo que o nosso medo é maior e mais digno de respeito do que a ordem do Criador. Isso é forte, eu sei, mas precisamos dessa verdade para quebrar as correntes. Se você está sentindo que essa mensagem é um espelho da sua alma, deixe o seu like neste vídeo agora. Não pelo algoritmo, mas como um sinal de que você está recebendo essa verdade e aceitando o desafio de confrontar seus medos. O terceiro motivo para a inspiração desta mensagem é o teste de confiança. Deus quer saber se você é capaz de se mover, mesmo sem ver o quadro completo. A nossa geração é viciada em informação. Queremos saber o fim antes de começar. Queremos o GPS com a rota completa, o tempo estimado de chegada e os avisos de trânsito.
Mas no reino, Deus é uma lâmpada para os nossos pés, não um holofote para o quilômetro seguinte. A lâmpada ilumina apenas o próximo passo. A urgência de 6 horas força você a dar esse passo na penumbra, guiado apenas pela voz do pastor. Isso constrói caráter. Isso constrói fibra espiritual. Você tem pedido a Deus por um milagre, certo? Muitos de vocês que me ouvem estão no limite. Financeiramente apertados, emocionalmente exaustos, vocês olham para o céu e perguntam: até quando, Senhor? E o silêncio de Deus tem sido ensurdecedor. Mas eu venho te dizer, como um profeta que traz boas novas em terra seca, o silêncio acabou. A resposta veio, mas ela veio embalada em um pacote de urgência. A resposta é: mova-se agora. Deus está dizendo que a provisão que você espera está escondida atrás da obediência que você adia. Existe uma conexão direta entre a sua prontidão em obedecer e a liberação dos recursos do céu. Quando você demonstra que confia em Deus o suficiente para agir rápido, o céu se apressa em te socorrer. É um princípio de reciprocidade espiritual. E aqui entra um ponto crucial que muitos ignoram. A mensagem que expira em 26 de janeiro não é uma punição. Deus não está lá em cima com um cronômetro, ansioso para te reprovar. Pelo contrário, Ele está restringindo o tempo para te dar um bônus de facilidade. Existe uma graça disponível nessas 6 horas que torna o difícil fácil, que torna o pesado leve. Se você deixar passar essa janela, você ainda poderá obedecer depois? Talvez, mas será mais difícil. O ferro estará frio. Bater no ferro quente exige menos força e molda mais rápido. Bater no ferro frio exige um esforço hercúleo e muito suor. Deus, em sua misericórdia, está te oferecendo o momento do ferro quente. Ele quer poupar o seu esforço. Ele quer que você flua, não que você force. Perder essa janela não significa o fim do seu destino. Não significa que você vai para o inferno ou que Deus vai te abandonar. Mas significa que a jornada pode se tornar mais longa, mais árdua e mais cansativa do que precisava ser. E sejamos honestos, você já está cansado. Você já lutou muito. Você não precisa de mais dificuldade. Você precisa de favor. E o favor está servido na mesa agora. Mas atenção, a próxima revelação pode mudar a forma como você enxerga a sua própria identidade. Muitos de vocês se sentem indignos. Vocês olham para os seus erros passados, para as quedas, para os momentos de fraqueza e pensam: Deus não falaria comigo com tanta urgência. Eu sou falho demais. Escute-me bem. A urgência de Deus é a prova da sua relevância. Ninguém manda uma carta registrada, urgente, com aviso de recebimento para alguém que não importa. Se o inimigo tem tentado te parar, te desanimar, colocar pensamentos de morte ou de desistência na sua cabeça, é porque ele sabe o que está prestes a ser liberado sobre a sua vida se você cruzar essa linha de chegada nas próximas horas. O ataque é sempre proporcional ao destino. Se a batalha está grande, é porque a vitória é gigantesca. Você sente essa inquietação agora? Esse calor no peito? Não ignore isso. Isso não é emoção barata. É o Espírito Santo confirmando a verdade. É o sim e amém de Deus dentro de você. Agora, vamos trazer isso para a prática. O que você deve fazer nas próximas horas? Como aproveitar essa janela antes que ela expire? Eu não posso te dar uma fórmula mágica, porque a sua obediência é personalizada. Mas posso te dar o mapa da mina. Primeiro, isole-se, nem que seja por 15 minutos. Vá para o banheiro, tranque-se no quarto, vá para o carro. Desligue as notificações do celular. Você precisa ouvir a voz mansa e suave que está tentando falar com você no meio do ruído. Pergunte a Deus: Senhor, qual é a atitude que eu estou adiando e que preciso tomar agora? E a primeira coisa que vier à sua mente, por mais simples ou absurda que pareça, provavelmente é a chave. Pode ser ligar para alguém,
pode ser perdoar. Pode ser jogar fora um objeto que traz más lembranças. Pode ser fazer uma doação. Pode ser simplesmente ficar em silêncio e chorar na presença dele. Segundo, haja imediatamente. Não deixe para depois do jantar. Não deixe para amanhã de manhã. A unção está no agora. Lembre-se, a mensagem expira. A graça facilitadora está passando. Agarre-a como Jacó agarrou o anjo e disse: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. A sua bênção está na sua ação. Terceiro, sele a sua decisão. Fale em voz alta. O mundo espiritual reage ao som. Declare: eu aceito o meu tempo. Eu entro na minha janela de oportunidade. Eu rejeito a procrastinação e o medo. Eu sou um escolhido e eu respondo ao chamado do meu Pai. Sinta o poder dessas palavras. A sua voz tem autoridade. Você não é vítima das circunstâncias. Você é um agente de transformação divinamente posicionado no Brasil, neste tempo, para fazer a diferença. Estamos nos aproximando do fim deste vídeo, mas o verdadeiro início é quando a tela ficar preta. É aí que a vida real acontece. É aí que a contagem regressiva realmente importa. Eu quero te desafiar a não ser apenas um ouvinte. O YouTube está cheio de ouvintes. O mundo está cheio de teóricos. O reino de Deus é feito de praticantes. A diferença entre a sua vida atual e a vida que você sonha está na decisão que você vai tomar assim que esse vídeo acabar. Imagine-se daqui a 6 horas. Você pode estar exatamente no mesmo lugar, com as mesmas angústias, o mesmo peso, apenas 6 horas mais velho. Ou você pode estar leve, com a sensação de dever cumprido, com a atmosfera espiritual ao seu redor limpa, sentindo a paz que excede todo o entendimento, porque você obedeceu. Porque você aproveitou a janela. A escolha é, e sempre foi, inteiramente sua. Deus já fez a parte dele. Ele enviou o convite. Ele abriu a porta. Ele segurou o sol, como fez por Josué, para te dar esse tempo extra. Agora, a bola está no seu campo. Eu quero criar uma corrente de oração e ativação aqui nos comentários. Se você vai tomar uma atitude, se você vai aproveitar essas horas finais do dia 26 de janeiro, eu quero que você deixe um sinal. Escreva: minha hora chegou. E leia os comentários de outros irmãos. Curta o comentário deles. Vamos fortalecer uns aos outros. Somos uma comunidade de escolhidos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E juntos somos mais fortes. Não se esqueça de compartilhar este vídeo. Talvez você tenha um amigo, um familiar, alguém no grupo da igreja que precisa desesperadamente desse sacode espiritual. Você pode ser o instrumento de Deus para entregar esse aviso a eles. Compartilhar é uma forma de evangelizar. É uma forma de estender a mão. Eu vou orar por você agora, brevemente, mas com poder. Onde você estiver, receba. Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada vida que está conectada a esta mensagem agora. Senhor, Tu conheces o nome, o endereço e a dor de cada um. Eu peço que o Teu Espírito Santo invada o ambiente onde eles estão. Que caia por terra toda paralisia, todo medo, toda dúvida. Abre os olhos espirituais deles para verem a janela que está aberta. Dá-lhes coragem de leão para agir. Que nas próximas horas, testemunhos sobrenaturais sejam gerados. Que cadeias sejam quebradas. Que o tempo perdido seja restituído. Eu abençoo a vida, a casa e a família de cada escolhido aqui. Que a Tua graça os cubra e os capacite. Amém. O relógio está correndo. A graça está disponível. O convite está feito. Não espere o tempo acabar. Vá e vença. Nos vemos no próximo nível. Fique na paz. Mas espere. Não feche este vídeo ainda. Se você ainda está me ouvindo, se você não clicou para sair assim que ouviu a despedida, isso não é um acaso. O algoritmo não te manteve aqui por erro. Existe um segredo que é revelado apenas para aqueles que permanecem depois que a multidão se dispersa.
A maioria das pessoas quer a pílula mágica, a oração rápida, o alívio imediato. Elas pegam o amém e correm de volta para a vida que as adoeceu. Mas você ficou. E por que você ficou? Eu sei que você faz parte do 1% que não quer apenas um alívio temporário, mas uma cura estrutural. O que eu vou te entregar agora é a chave mestra que sustenta a decisão que você acabou de tomar. Você acabou de orar. Você sentiu algo mudar na atmosfera, mas aqui está o perigo que ninguém te conta nas pregações de domingo à noite: o contra-ataque. A física nos ensina que para toda ação existe uma reação oposta e de igual intensidade. No mundo espiritual e na neurociência, isso também é verdade. Quando você decide subir de nível, quando você declara "minha hora chegou", você acaba de acionar um alarme no sistema que controlava a sua mediocridade. O seu cérebro, acostumado com os caminhos neurais da procrastinação e do medo, vai entrar em pânico. Ele vai gritar por homeostase, que é a tendência biológica de manter tudo exatamente como estava, mesmo que como estava fosse doloroso. E o inimigo, que não desperdiça munição em quem já está derrotado, vai apontar os canhões para você. Por que estou te dizendo isso agora, neste momento extra? Para que você não se assuste quando, amanhã de manhã, uma onda súbita de desânimo tentar te derrubar. Para que você não pense que Deus te abandonou quando, logo após essa decisão poderosa, o carro quebrar, a criança adoecer ou aquela conta esquecida chegar. Isso não é sinal de derrota. Isso é a confirmação de que você incomodou as trevas. Você se tornou uma ameaça ao status quo. O que eu vou te ensinar nos próximos minutos é como navegar a zona de turbulência que separa o seu Egito da sua terra prometida. Preste muita atenção, pois o que vou revelar é a estratégia de guerra para os próximos 3 dias. A ciência comportamental diz que as primeiras 72 horas após uma decisão são críticas. Se você sobreviver a elas sem recuar, a probabilidade de sucesso permanente aumenta em mais de 400%. Mas se você ceder nas primeiras 72 horas, você volta para o final da fila e a sensação de fracasso será 2 vezes pior do que antes. Você não pode permitir que isso aconteça. Não agora. Não depois de tudo o que passamos juntos até aqui. A primeira armadilha que você vai enfrentar se chama a ilusão da normalidade. Você vai acordar, vai olhar para o teto do seu quarto, vai ouvir os mesmos barulhos da rua, vai sentir o cheiro do mesmo café e uma voz sussurrada vai dizer: "Viu? Nada mudou. Foi só emoção. Você é o mesmo, com os mesmos problemas e a mesma conta bancária." Essa voz é mentirosa. A realidade espiritual sempre precede a realidade material. Uma árvore cortada na raiz ainda tem folhas verdes por algum tempo, mas ela já está morta. Da mesma forma, uma semente plantada não aparece na superfície imediatamente, mas a vida já está acontecendo debaixo da terra. A sua vitória já foi decretada no mundo espiritual, mas seus olhos físicos ainda estão vendo o delay, o atraso natural da materialização. Não confunda o atraso da imagem com a ausência do fato. Eu quero que você faça um exercício comigo agora, algo prático que vai ancorar essa verdade na sua mente. Onde você estiver, olhe para as suas mãos. Abra e feche as mãos. Parece simples, certo? Mas para esse movimento acontecer, houve um comando invisível no seu cérebro, um impulso elétrico que viajou pelos nervos até os músculos. O invisível comandou o visível. A sua fé é esse impulso elétrico. A sua realidade financeira, a sua saúde, a sua família são os músculos. Eles vão se mover, mas você precisa manter o comando elétrico fluindo. Se você parar de acreditar porque não viu o movimento no primeiro milissegundo, você corta o sinal. Agora vamos aprofundar. Existe um conceito que eu chamo de o jejum de palavras negativas. Pelas próximas 72 horas,
Eu quero te lançar um desafio que vai parecer impossível para a maioria dos brasileiros, acostumados a reclamar do calor, da política, do preço da carne, do trânsito. O desafio é zerar a reclamação. A reclamação é a âncora mais pesada que existe. A palavra reclamar significa clamar de novo. Quando você reclama que está sem dinheiro, você está clamando ao universo, a Deus e à sua própria mente para que essa situação se repita. Você está assinando embaixo do problema. Mas eu não posso desabafar? Você me pergunta. Pode e deve, mas com a pessoa certa e da forma certa. Desabafar com Deus é oração. Desabafar com um mentor é busca de sabedoria. Reclamar com o vizinho ou murmurar pelos cantos da casa é maldição. Observe o que acontece na sua casa quando você para de verbalizar a derrota. O ar fica mais leve. As brigas diminuem. É como se você tirasse o oxigênio que alimenta o fogo da discórdia. Tente isso. 3 dias. Se a vontade de reclamar vier, morda a língua, literalmente se preciso. Substitua a reclamação por uma gratidão, mesmo que pequena. O ônibus está lotado e quente, sua mente diz. Você rebate em voz alta ou sussurrando: graças a Deus eu tenho saúde para estar de pé e um trabalho para onde ir. Isso muda a química do seu cérebro, isso muda a sua frequência vibracional. E aqui entra um ponto crucial que muitos ignoram: o seu ambiente. Você já notou como é difícil manter uma dieta se a geladeira está cheia de doces? Espiritualmente é a mesma coisa. É difícil manter a fé se o seu ambiente está cheio de lixo. E não falo apenas de sujeira física, embora a desordem na casa reflita a desordem na alma. Falo do que você assiste, do que você ouve. As notícias sangrentas da TV na hora do almoço, as músicas que glorificam a traição e o sofrimento, as conversas de grupo de família que só trazem fofoca e medo. Tudo isso são entradas sensoriais que programam o seu subconsciente. Você precisa fazer uma asepsia de ambiente. Lembra que eu disse para se isolar por 15 minutos? Agora eu quero que você expanda isso. Transforme sua casa, ou pelo menos o seu quarto, em um santuário. Não precisa de velas caras ou incenso se você não quiser. Precisa de ordem e de sons de vida. Coloque um louvor instrumental baixinho enquanto trabalha. Deixe uma pregação edificante tocando enquanto lava a louça. A fé vem pelo ouvir. O medo também vem pelo ouvir. O que você tem ouvido? Se você passa 10 horas ouvindo problemas e 5 minutos orando, quem você acha que vai ganhar a batalha na sua mente? A matemática não falha. Antes de eu te passar a próxima chave, que envolve a sua vida financeira, sim, Deus se importa com o seu bolso, pois é com recursos que abençoamos vidas. Eu preciso te fazer uma pergunta muito séria. Você realmente acredita que merece prosperar? Não responda rápido. A maioria de nós, brasileiros, foi criada com uma crença limitante terrível de que dinheiro é sujo, rico não entra no céu, ou a vida é sofrida mesmo. Essas crenças são vírus instalados no seu sistema operacional. Se lá no fundo, no porão da sua alma, você acha que ter dinheiro é errado ou que você não é digno, você vai sabotar todas as oportunidades que Deus enviar. Você vai perder o emprego, vai fazer um mau negócio, vai emprestar para quem não paga, tudo para voltar ao estado de escassez, onde o seu subconsciente se sente seguro e humilde. A humildade não é a pobreza. A pobreza é uma condição, muitas vezes imposta ou circunstancial. A humildade é uma postura de coração. Abraão era riquíssimo e era amigo de Deus. Salomão, Davi, José de Arimateia. O reino precisa de financiadores. Como você vai ajudar o órfão e a viúva se não tiver o suficiente nem para você? Como você vai ser cabeça e não cauda se estiver sempre devendo? Quebre esse pacto com a escassez agora. Declare aí onde você está.
Eu sou um canal de prosperidade. O dinheiro não é meu mestre, ele é meu servo. Eu recebo recursos para abençoar o reino. Sinta a liberdade que vem ao dizer isso. Tire a culpa de querer uma vida digna para os seus filhos. Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Agora, a estratégia financeira prática, o princípio da sementeira. Muitos querem a colheita, mas poucos querem o plantio. E não estou falando apenas de dinheiro. Estou falando de semear excelência. Amanhã, quando você for para o seu trabalho, mesmo que seja um trabalho que você não gosta, com um chefe que não te valoriza, você vai trabalhar como se estivesse trabalhando para o próprio Cristo. Você vai chegar no horário. Você vai fazer mais do que o combinado. Você vai sorrir. Por quê? Porque você não trabalha para o sistema, você trabalha para o reino. E o seu salário na terra é apenas uma parte da sua recompensa. Quem promove é Deus, mas Deus não promove quem é infiel no pouco. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.